Cidades inteiras abandonadas da noite para o dia, objetos deixados para trás, cidades em ruínas, vilarejos totalmente esquecidos. Você já se imaginou num lugar desses? Eu sou o Felipe Caldeira e agora nós vamos viajar por algumas das cidades abandonadas mais impressionantes do mundo. Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. A primeira cidade é Pripyat, na Ucrânia. Em 1986, a explosão na usina de Chernobyl, que causou o desastre atômico mais famoso da história, contaminou uma área de 3.000 km² com radiação. E a cidade de Pripyat, que foi construída para abrigar a usina, teve que ser evacuada imediatamente. No dia da evacuação, as pessoas tiveram apenas 1 hora para juntar tudo o que elas podiam. Não deu tempo para fazer quase nada e muita coisa ficou para trás. Por causa disso, muitos objetos estão do mesmo jeito que foram deixados há mais de 30 anos. Além disso, a vegetação tomou conta da cidade e os animais se proliferaram. A quantidade de radiação recebida pela cidade foi tão grande que nos próximos 900 anos ninguém vai poder voltar a viver naquele lugar. E para entrar lá você precisa de uma autorização do governo, mas muitas pessoas se arriscam e invadem o local. A segunda cidade é a cidade de Bowie, nos Estados Unidos. Essa pequena cidade americana foi uma das muitas fundadas por causa da exploração de ouro nos Estados Unidos. A prosperidade da cidade, que chegou a ser uma das maiores da região, com mais de 10.000 moradores, durou até que mais ouro fosse encontrado em áreas vizinhas. Então a cidade começou a esvaziar até que ficou completamente abandonada em 1915. A partir de 1962, a cidade virou parque turístico e atualmente recebe cerca de 200.000 visitantes por ano. É proibido entrar nas casas de Bowie, mas é possível espiar pelas janelas e frestas das construções. Dá para ver os resquícios das vidas das pessoas da época. Utensílios, roupas, móveis ainda estão do mesmo jeito que foram deixados. Dentro das casas, algumas camas ainda contam com travesseiros e lençóis desgastados pelo tempo. A cidade sofreu diversos incêndios e poucas casas restaram para contar a história. A terceira cidade é Pyramiden, na Noruega. No arquipélago de Svalbard, na Noruega, jaz a cidade fantasma de Pyramiden. Essa cidade foi fundada por baleeiros suecos em 1910 e vendida à União Soviética em 1927. Pyramiden vivia da exploração de minérios e no seu auge abrigou mais de 1.000 habitantes. Só que o recurso acabou e em 1988 ela foi abandonada. E as pessoas saíram da noite para o dia, tanto é que é possível ver pratos limpos nas cantinas das escolas, roupas, lençóis dobrados nas casas, equipamentos usados pelos mineiros exatamente no sítio onde foram deixados no fim de um dia de trabalho. De 1988 até 2007, a cidade ficou deserta e desde então se tornou uma atração turística. Existem excursões em várias línguas e até um hotel lá dentro. As únicas pessoas que vivem lá são guardas responsáveis por cuidar da cidade. A quarta cidade é Oradour-sur-Glane, na França. Provavelmente eu errei a pronúncia dessa palavra. Oradour-sur-Glane. Oradour-sur-Glane era uma pacata vila francesa que tinha uma escola, uma igreja e mais de 600 habitantes que viviam suas vidas tranquilamente. A vila foi o palco de um enorme massacre inexplicavelmente bárbaro feito por tropas alemãs. A cidade ficou completamente destruída em um dos mais terríveis massacres de civis ocorridos na Segunda Guerra Mundial e o maior da França. As tropas alemãs cercaram a cidade e convocaram toda a população para a praça principal, onde separaram homens de um lado e mulheres e crianças de outro. Os homens foram levados a celeiros nos arredores e as mulheres e crianças foram trancadas dentro da igreja da vila. Pouco depois, 200 homens foram fuzilados nos celeiros.
A igreja, com mais de 450 mulheres e crianças, foi incendiada. Depois do massacre, os alemães atearam fogo na cidade e fugiram. No total, 642 pessoas morreram. As ruínas da cidade permanecem intactas, exatamente como ficaram após o ataque dos soldados nazistas em 10 de junho de 44, como símbolo da resistência francesa durante a ocupação nazista. O mais curioso de sua história é que, ao contrário das outras cidades e vilas europeias destruídas por nazistas na Segunda Guerra, Oradour-sur-Glane é a única que não foi reconstruída. Nos restos de edifícios do vilarejo dá para ver objetos pessoais dos habitantes, como panelas, máquinas de costura e carros queimados pelas ruas. Além disso, em cada prédio existe uma placa relembrando o que funcionava ali ou a quem pertencia a casa. Até hoje não se sabe os motivos exatos que levaram os soldados alemães a cometerem o massacre. A próxima cidade é a ilha de Hashima, no Japão. A história de Hashima começa em 1890, quando a Mitsubishi comprou a ilha e iniciou um projeto de extração de carvão em minas submarinas. Em 1959, mais de 5.200 pessoas viviam em Hashima, uma ilha de uns 500 metros de comprimento, sendo considerado o lugar mais densamente povoado do mundo na época. Para acomodar tantas pessoas em uma área tão pequena, a ilha foi expandida e preenchida com grandes edifícios residenciais. Enquanto metade da ilha era dedicada ao funcionamento da mina, a outra metade era voltada ao espaço residencial, escolas, restaurantes, lojas e até um hospital. Além disso, paredes de concreto quebra-mar foram construídos, já que a região era constantemente atingida por tufões e ondas gigantes. Só que em 1960, por causa do crescimento do petróleo, as minas de carvão por todo o país foram fechando. A Mitsubishi então anunciou o encerramento das atividades na ilha em 1974. Que toda a população teve que ir embora. Desde então, ao longo dos anos, a exposição direta aos tufões fez com que as residências e as instalações de mineração se deteriorassem, dando à ilha uma atmosfera meio assombrosa. Devido ao perigo do colapso das estruturas, a ilha foi fechada para o público, e assim ficou por 35 anos, até que o governo japonês reabrisse as visitações ao espaço. Hoje as construções estão tomadas por plantas, pássaros e outros animais que se instalaram na ilha. O cenário pós-apocalíptico da ilha inclusive foi utilizado no filme do 007 Operação Skyfall. Varosha, no Chipre. Olha só, nos anos 60, Varosha era um dos destinos turísticos mais badalados do mundo. Estrelas de Hollywood visitavam a zona costeira do Chipre em busca de seus magníficos hotéis e suas praias de areia fina. Só que em 1974, a Turquia invadiu a parte norte da ilha e os 15.000 habitantes de Varosha fugiram com a roupa do corpo, esperando voltar quando a situação se acalmasse. Mas isso nunca aconteceu. E hoje a cidade está cercada, controlada pelo exército e deserta desde então. Hoje a cidade parece um cenário pós-apocalíptico, que só pode ser observado atrás da cerca. Quem atravessa corre o risco de ser baleado pelos militares turcos que vigiam a zona. O município pode ser visto de longe, das agitadas praias da cidade de Famagusta. Elas estão cheias de vida, mas os prédios situados a quilômetros mais adiante permanecem abandonados e em absoluto silêncio. A próxima cidade é Fukushima, no Japão. Em 2011, um tsunami e um forte terremoto de 8,9 graus na escala Richter deixaram mais de 18.000 mortos no Japão e afetou uma usina nuclear, causando o maior desastre nuclear desde Chernobyl. 3 explosões na usina nuclear de Fukushima 1 liberaram uma grande quantidade de material radioativo, obrigando a evacuação de 300.000 pessoas em um raio de cerca de 32 quilômetros do local do acidente. Várias cidades e vilarejos da zona de Fukushima, no Japão, como Nami, Ukedo e Okuma, foram evacuados em 2011 por causa do risco de radiação por estarem muito perto da usina nuclear de Fukushima 1. A cidade então ficou completamente deserta. Em questão de horas, todos os moradores tiveram que evacuar a cidade. Lojas, supermercados, casas, carros, móveis, tudo foi deixado para trás.
O governo japonês vem trabalhando para descontaminar as regiões afetadas e hoje alguns pontos estão sendo reabitados. Essas foram algumas das cidades abandonadas mais impressionantes do mundo. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha, não esqueça de se inscrever porque vem muito vídeo legal e curioso por aí. É isso aí, galera, um forte abraço e até a próxima curiosidade.